O colesterol é uma substância gordurosa essencial para o funcionamento do nosso corpo. Ele está presente nas células e desempenha papéis importantes, como a produção de hormônios, vitamina D e ácidos biliares que ajudam na digestão. Mas apesar de ser necessário, o excesso de colesterol pode representar sérios riscos à saúde, especialmente para homens acima dos 50 anos. Mas antes, nos ajude se inscrevendo no canal e nos diga de que cidade você nos acompanha. A partir dessa idade, o metabolismo começa a desacelerar e o corpo passa a ter mais dificuldade em equilibrar os níveis de colesterol. Além disso, fatores como alimentação inadequada, sedentarismo e predisposição genética aumentam ainda mais os riscos. O colesterol é dividido em dois tipos principais. LDL, colesterol ruim, quando em excesso, pode se acumular nas artérias e formar placas de gordura, dificultando a circulação sanguínea. Isso aumenta o risco de doenças cardiovasculares, como infarto e AVC. HDL, colesterol bom, ajuda a remover o excesso de colesterol ruim do sangue, prevenindo o entupimento das artérias. Muitos homens nessa faixa etária acreditam que não precisam se preocupar porque sempre tiveram saúde boa, mas o problema do colesterol alto é justamente esse. Ele não dá sintomas visíveis. Muitas vezes, a primeira manifestação acontece de forma grave, como um infarto inesperado. Por isso, é essencial entender os riscos e, mais importante ainda, aprender como prevenir esse problema antes que ele cause danos irreversíveis. No próximo segmento, falaremos sobre os principais perigos do colesterol alto e como ele pode impactar diretamente a sua qualidade de vida. Parte 2. Os principais perigos do colesterol alto para homens acima de 50 anos. Agora que você já sabe o que é o colesterol e sua importância, vamos falar sobre os perigos que ele representa para homens acima dos 50 anos. Muitos subestimam esse problema, mas as estatísticas não mentem. Doenças cardiovasculares são a principal causa de morte entre homens nessa faixa etária, e o colesterol alto é um dos principais fatores de risco. Aqui estão os principais problemas que o excesso de colesterol pode causar. Infarto do miocárdio. Quando as placas de gordura se acumulam nas artérias, o fluxo sanguíneo para o coração fica comprometido. Se uma dessas placas se romper, pode formar um coágulo e bloquear a passagem do sangue, resultando em um ataque cardíaco. Acidente vascular cerebral, AVC. Assim como acontece no coração, o entupimento das artérias pode afetar o cérebro, causando um AVC. Dependendo da gravidade, isso pode levar a sequelas permanentes, como paralisia e dificuldades na fala, ou até mesmo a morte. Hipertensão arterial. O acúmulo de colesterol nas artérias faz com que o coração precise bombear o sangue com mais força, aumentando a pressão arterial. Com o tempo, isso sobrecarrega o coração e os rins, podendo levar à insuficiência cardíaca e outros problemas graves. Disfunção erétil. Poucos homens associam colesterol alto à vida sexual, mas a verdade é que o entupimento dos vasos sanguíneos pode dificultar a circulação do sangue para o pênis, resultando em disfunção erétil. Muitas vezes, essa condição pode ser o primeiro sinal de que há algo errado com o sistema cardiovascular. Perda de memória e demência. O cérebro precisa de um fluxo sanguíneo saudável para funcionar bem. Estudos indicam que o colesterol alto pode contribuir para o desenvolvimento de problemas cognitivos, incluindo perda de memória e maior risco de demência na terceira idade. Esses são apenas alguns dos perigos do colesterol elevado. No próximo segmento, vamos falar sobre como identificar se você está com colesterol alto e quais exames são essenciais para o diagnóstico precoce. Parte 3. Como identificar se você tem colesterol alto? O colesterol alto é conhecido como um assassino silencioso porque, na maioria das vezes, não apresenta sintomas visíveis. Muitos homens acima dos 50 anos vivem normalmente sem perceber que o colesterol está acumulando nas artérias e aumentando o risco de infarto e AVC. A única maneira confiável de saber se os níveis estão elevados é por meio de exames de sangue. O exame de perfil lipídico mede os níveis de colesterol total, LDL, colesterol ruim, HDL, colesterol bom e triglicerídeos. Médicos recomendam que homens acima dos 50 anos realizem esse exame pelo menos uma vez por ano, ou com maior frequência caso já tenham fatores de risco. Além do exame, alguns sinais indiretos podem indicar que algo está errado.
Se você já apresenta pressão alta, sobrepeso, diabetes ou histórico familiar de problemas cardiovasculares, as chances de ter colesterol elevado aumentam significativamente. Outro fator de risco é o estilo de vida. Homens que mantêm uma alimentação rica em gorduras saturadas, consomem álcool em excesso, fumam ou são sedentários correm um risco maior de desenvolver complicações relacionadas ao colesterol alto. Muitas pessoas só descobrem o problema depois de um evento grave, como um infarto ou AVC. Para evitar esse risco, é fundamental incluir o exame de colesterol na rotina de check-UPS e adotar hábitos saudáveis antes que seja tarde demais. No próximo segmento, vamos falar sobre os fatores que contribuem para o aumento do colesterol e como eles podem ser evitados no dia a dia. Parte 4. O que causa o colesterol alto e como evitá-lo? Agora que já entendemos os riscos do colesterol alto, é importante saber o que realmente causa esse problema e como podemos preveni-lo. Os principais fatores que contribuem para o aumento do colesterol são: alimentação rica em gorduras saturadas e trans, carnes gordurosas, frituras, fast food, embutidos e alimentos ultraprocessados são grandes vilões do colesterol alto. O consumo excessivo dessas gorduras faz com que os níveis de LDL aumentem rapidamente, aumentando os riscos para o coração. Sedentarismo. A falta de atividade física reduz os níveis de colesterol bom, HDL, que é responsável por remover o excesso de colesterol ruim das artérias. A prática regular de exercícios ajuda a equilibrar os níveis de gordura no sangue e melhora a circulação. Tabagismo e consumo excessivo de álcool. O cigarro danifica as paredes das artérias, facilitando o acúmulo de placas de gordura. Já o álcool, quando consumido em excesso, pode aumentar os triglicerídeos e contribuir para o ganho de peso, dois fatores que pioram o quadro do colesterol alto. Fatores genéticos. Algumas pessoas têm predisposição genética para desenvolver colesterol alto, mesmo mantendo hábitos saudáveis. Nesses casos, o acompanhamento médico e o uso de medicamentos podem ser necessários para manter os níveis sob controle. Envelhecimento. Com o passar dos anos, o metabolismo se torna menos eficiente na eliminação do colesterol ruim. É por isso que homens acima dos 50 anos devem ter um cuidado ainda maior com a alimentação e o estilo de vida. A boa notícia é que, na maioria dos casos, o colesterol alto pode ser prevenido e controlado com mudanças simples. No próximo segmento, vamos abordar dicas práticas para reduzir o colesterol e melhorar a qualidade de vida de forma natural. Parte 5. Como reduzir o colesterol naturalmente? Agora que sabemos as principais causas do colesterol alto, vamos falar sobre formas eficazes de reduzi-lo naturalmente. Pequenas mudanças na rotina podem fazer uma grande diferença para a saúde do coração e do corpo como um todo. Adote uma alimentação equilibrada. Uma das maneiras mais eficientes de controlar o colesterol é ajustando a dieta. Priorize alimentos ricos em fibras, como aveia, linhaça, frutas e vegetais. As fibras ajudam a reduzir a absorção do colesterol ruim no intestino. Além disso, inclua gorduras boas na alimentação, como azeite de oliva, abacate, oleaginosas e peixes ricos em ômega 3, como salmão e sardinha. Essas gorduras ajudam a aumentar os níveis de HDL, o colesterol bom. Pratique exercícios físicos regularmente. A atividade física é uma das formas mais naturais de melhorar os níveis de colesterol. Exercícios aeróbicos, como caminhada, corrida, natação e ciclismo, ajudam a reduzir o colesterol ruim e aumentar o bom. O ideal é praticar pelo menos 30 minutos por dia, 5 vezes por semana. Evite o consumo excessivo de álcool e pare de fumar. O álcool em excesso pode aumentar os triglicerídeos e contribuir para o acúmulo de gordura no fígado, enquanto o cigarro agride os vasos sanguíneos e acelera o processo de formação de placas de gordura. Reduzir ou eliminar esses hábitos traz benefícios imediatos para a saúde cardiovascular. Mantenha um peso saudável. O excesso de peso, especialmente a gordura abdominal, está diretamente ligado ao colesterol alto. Perder alguns quilos pode ajudar significativamente no controle dos níveis de colesterol e na redução dos riscos de doenças cardiovasculares. No próximo segmento, falaremos sobre os alimentos que devem ser evitados e aqueles que devem ser consumidos com mais frequência para manter o colesterol sob controle.
Parte 6. Alimentos que aumentam e alimentos que reduzem o colesterol. A alimentação é um dos principais fatores que influenciam os níveis de colesterol. Por isso, é essencial conhecer os alimentos que devemos evitar e aqueles que podem nos ajudar a manter um equilíbrio saudável. Alimentos que aumentam o colesterol e devem ser evitados. Carnes processadas, salsichas, linguiças, bacon e embutidos são ricos em gorduras saturadas e sódio, que aumentam o colesterol ruim e prejudicam a circulação. Frituras e fast food. Alimentos fritos em óleo, como batatas fritas, salgados e hambúrgueres, contêm gorduras trans, que são extremamente prejudiciais para o coração. Doces e produtos ultraprocessados. Bolos, biscoitos recheados e chocolates industrializados contêm grandes quantidades de açúcar e gorduras ruins, contribuindo para o acúmulo de gordura no sangue. Margarinas e gorduras hidrogenadas. Muito presentes em produtos industrializados, essas gorduras artificiais aumentam significativamente o risco de doenças cardiovasculares. Alimentos que ajudam a reduzir o colesterol e devem ser consumidos regularmente. Aveia e cereais integrais, ricos em fibras, ajudam a reduzir a absorção do colesterol no intestino. Frutas como maçã, pera e laranja contêm fibras solúveis que auxiliam na eliminação do excesso de colesterol. Peixes ricos em ômega 3, salmão, atum e sardinha são excelentes para a saúde cardiovascular. Azeite de oliva e abacate são fontes de gorduras boas, que ajudam a aumentar o colesterol bom e reduzir o ruim. Leguminosas, feijão, lentilha e grão-de-bico são ótimos aliados no controle do colesterol. Fazer escolhas alimentares inteligentes pode transformar a saúde do coração e evitar problemas futuros. No próximo segmento, falaremos sobre quando é necessário recorrer a medicamentos para controlar o colesterol e quais são os tratamentos mais comuns. Parte 7. Quando o uso de medicamentos é necessário. Apesar de ser possível controlar o colesterol com uma alimentação saudável e um estilo de vida ativo, em alguns casos o uso de medicamentos se torna essencial. Mas como saber quando é a hora de buscar essa alternativa? Os médicos geralmente recomendam medicamentos para o colesterol quando os níveis de colesterol estão muito elevados. Se o colesterol LDL, o colesterol ruim, estiver muito alto, especialmente acima de 190 mg por decilitro, mesmo com uma alimentação saudável e exercícios físicos, o risco de complicações cardiovasculares aumenta consideravelmente. Há histórico de doenças cardiovasculares na família. Se você tem parentes próximos que sofreram infartos, AVCs ou outros problemas cardíacos, principalmente em idade jovem, o médico pode indicar o uso de remédios como forma preventiva. O paciente já teve um evento cardiovascular. Quem já teve um infarto ou AVC precisa manter o colesterol rigorosamente controlado para evitar novos problemas. Isso muitas vezes exige o uso contínuo de medicamentos. Diabetes e hipertensão estão presentes. Diabéticos e hipertensos correm um risco maior de desenvolver complicações cardiovasculares. Para essas pessoas, manter o colesterol em níveis seguros é ainda mais importante. Os medicamentos mais comuns para controlar o colesterol são as estatinas, que ajudam a reduzir a produção de colesterol no fígado. Outros remédios, como fibratos e inibidores de absorção de colesterol, podem ser indicados dependendo do caso. É importante lembrar que medicamentos só devem ser usados sob prescrição médica. Tomar remédios sem acompanhamento pode trazer efeitos colaterais e prejudicar sua saúde. No próximo segmento, falaremos sobre como manter a saúde do coração a longo prazo e evitar o efeito sanfona no colesterol. Parte 8. Como manter o colesterol sob controle a longo prazo. Controlar o colesterol não deve ser apenas uma solução temporária, mas sim um compromisso contínuo com a saúde. Muitas pessoas fazem mudanças na alimentação, conseguem reduzir os níveis de colesterol, mas depois voltam aos velhos hábitos e acabam piorando novamente. Para evitar esse efeito sanfona, aqui estão algumas dicas essenciais. Faça exames regularmente. Não espere sentir sintomas para checar seus níveis de colesterol. Homens acima dos 50 anos devem fazer exames de sangue pelo menos uma vez por ano para garantir que os valores continuam dentro do recomendado. Mantenha uma rotina de exercícios. A prática de atividades físicas precisa ser constante.
O ideal é encontrar um tipo de exercício que você goste e consiga manter a longo prazo, como caminhadas, natação ou ciclismo. Tenha disciplina na alimentação. É normal querer comer algo diferente de vez em quando, mas o segredo está no equilíbrio. Evite exageros e tente manter uma alimentação saudável na maior parte do tempo. Gerencie o estresse. O estresse crônico pode contribuir para o aumento do colesterol e o desenvolvimento de doenças cardíacas. Técnicas de relaxamento, como meditação, yoga e momentos de lazer, podem ajudar a reduzir os impactos negativos do estresse. Durma bem. O sono de qualidade influencia diretamente a saúde do coração. Dormir pouco ou mal pode levar a desregulações hormonais que afetam o metabolismo do colesterol. Manter o colesterol sob controle é um compromisso com a longevidade e a qualidade de vida. No próximo segmento, vamos falar sobre mitos e verdades sobre o colesterol, desmistificando algumas crenças populares sobre o tema. Parte 9. Mitos e verdades sobre o colesterol. Quando se fala em colesterol, há muitas informações circulando por aí, e nem todas são verdadeiras. Vamos esclarecer alguns dos mitos mais comuns para que você possa tomar decisões mais conscientes sobre sua saúde. Mito 1. Todo colesterol é ruim. Falso. O colesterol é essencial para o funcionamento do corpo. Ele participa da produção de hormônios, da vitamina D e da formação das células. O problema ocorre quando há um excesso de colesterol LDL, que pode se acumular nas artérias e causar problemas cardiovasculares. Mito 2. Apenas pessoas acima do peso têm colesterol alto. Falso. Pessoas magras também podem ter colesterol elevado, especialmente se tiverem uma alimentação rica em gorduras ruins, forem sedentárias ou tiverem predisposição genética para o problema. Mito 3. Comer ovos aumenta muito o colesterol. Parcialmente falso. Os ovos contêm colesterol, mas estudos mostram que seu consumo moderado não é o grande vilão. O maior problema está no excesso de gorduras saturadas e trans, encontradas em frituras, fast food e alimentos ultraprocessados. Mito 4. Se me sinto bem, meu colesterol está normal. Falso. O colesterol alto não causa sintomas. Muitas vezes, a pessoa descobre o problema apenas quando já há complicações, como um infarto ou AVC. Por isso, fazer exames regularmente é essencial. Mito 5. Parar de tomar remédios naturais ou farmacêuticos quando o colesterol abaixa é seguro. Errado. Se seu médico prescreveu um medicamento, interromper o tratamento por conta própria pode fazer com que os níveis de colesterol voltem a subir rapidamente. O mesmo vale para mudanças na alimentação e nos exercícios físicos. O controle do colesterol deve ser contínuo. Agora que desmistificamos alguns pontos importantes, vamos para a conclusão, onde reforçamos a importância de manter hábitos saudáveis e cuidar do coração. Conclusão: cuide do seu coração e viva mais e melhor. O colesterol alto é um problema silencioso, mas que pode ter consequências graves se não for controlado. A boa notícia é que é possível prevenir e até reverter os impactos negativos com hábitos saudáveis. Faça exames regularmente para monitorar seus níveis de colesterol. Priorize uma alimentação equilibrada, rica em fibras e gorduras saudáveis. Mantenha uma rotina de exercícios físicos para fortalecer o coração. Reduza o estresse e tenha boas noites de sono para um metabolismo equilibrado. Siga as orientações médicas e, se necessário, use medicamentos de forma responsável. A saúde do coração depende de escolhas diárias. Pequenas mudanças podem trazer grandes benefícios a longo prazo, garantindo mais qualidade de vida, energia e disposição. Gostou do conteúdo? Inscreva-se no canal e ative as notificações para não perder mais dicas sobre saúde e bem-estar. Em breve, traremos mais informações para ajudar você a cuidar da sua saúde e viver com mais vitalidade.